Oi, gente querida, estamos aqui de volta com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica e, como sempre, nós retomamos agora essas gravações. Estamos toda semana com um artigo no jornal GGN, cujo link está aqui embaixo, com o mesmo tema que a gente fala aqui para o canal da BPE e para o canal Paz e Bem. E hoje não poderíamos deixar de falar essa semana sobre os horrores, né, da posse do Trump, com Elon Musk e todas aquelas pessoas que estavam lá e com todos os decretos que ele já fez no dia da posse. Né? Então, é uma coisa que é preciso que a gente encare com seriedade, com crítica, com resistência, sem depressão, porque é deprimente, mas precisamos resistir à depressão para podermos lutar, para podermos sobreviver psiquicamente, fisicamente, aos anos que sucederão aí pela frente e que certamente também afetarão o Brasil. Né? Os fatos dessa política de extrema-direita, nazi-fascista, que se inaugura agora plenamente, descaradamente, com esse novo governo do Trump, que ele tem a maioria no Congresso, que ele tem a maioria na Corte Suprema, conservadora. Então, quer dizer, é algo muito... E o pior de tudo, que eu já falei sobre isso aqui, a questão das big techs, né? Quer dizer, ou seja, aqueles que estavam lá na posse, né? O Zuckerberg, o Elon Musk e outros, que têm nas mãos a opinião pública mundial. Né? Porque, assim, agora, inclusive, com o anúncio do Zuckerberg, que não vai ter mais nenhum tipo de regulação na rede dele, vamos ver o que o Brasil se opõe a isso, né? E não deixe, não permita acontecer isso entre nós, mas muito difícil de segurar, né? Ou seja, discursos misóginos, racistas, de extrema-direita, discursos de ódio, fake news que manipulam as massas, estarão agora frequentando de maneira livre, né, como numa terra sem lei, as redes sociais eletrônicas, né, que todas elas agora estão alinhadas com o Trump. Então, vejam, nós estamos ingressando num momento histórico muito tenebroso, para dizer a verdade. Porque, vejam, 100 anos, exatamente 100 anos depois da ascensão do fascismo do Mussolini na Itália, ele se tornou primeiro-ministro em 1922. E depois, em 1925, ou seja, 100 anos antes do nosso tempo agora, ele se autodenominou Duce, né, que era condutor, né, que depois foi o mesmo título em alemão que o Hitler adotou, Führer, né, é condutor, é a mesma coisa que Duce. Então vejam, o líder, né, o condutor, é o líder máximo, os tiranos, né, os tiranos que se instalaram, que incendiaram o mundo, que promoveram a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha promoveu o Holocausto, muita gente morreu, na Itália também tinha prisão política, não teve um holocausto como teve na Alemanha, mas tinha prisão política, por exemplo, só para citar um grande ativista, né, marxista, o Antônio Gramsci, morreu, né, por conta da prisão do Mussolini. Ele foi posto para fora da prisão, ficou tanto que escreveu da prisão os diários do cárcere, né, e aí escritos do cárcere, acho que é. E aí ele saiu da prisão, mas assim, depois de alguns dias ele morreu, né? Porque todo o trauma, todas as privações, etc., que ele passou, saiu doente da prisão e morreu depois de alguns dias. Então não deu nem tempo, nem dele fugir, né, da Itália. Então vejam, é importante que a gente se compenetre, não normalize, não ache normal o que está acontecendo, não ache que isso é uma caricatura. É caricato, as figuras são caricatas, as figuras são bizarras, mas
com figuras bizarras e caricatas, com poderio militar na mão, né, como tem os Estados Unidos, que é a maior potência militar do planeta, não é brincadeira, não é uma palhaçada sem consequências, né? É algo muito preocupante. Então, nós precisamos estar preparados para esses próximos anos, porque serão de muita dor para o mundo, né? E isso eu digo não para a gente se deprimir, não para a gente se trancar dentro de casa, nem para a gente se alienar de tudo, porque isso não é solução. Nós precisamos resistir. Nós precisamos unir forças, precisamos estar lúcidos, alertas, com uma força de luta, né, e de resistência. Porque quem é que vai fazer oposição a esta nova ordem ou desordem mundial que está se instalando? Porque o que está se instalando é uma ordem mundial de governos de extrema-direita. Porque em todos os países, em muitos países, inclusive no Brasil, há movimentos de extrema-direita e que estão se conectando entre si, né? E aí nós teremos um problema sério, né? Não só internamente nos países, mas também de conflito mundial, talvez. Quem vai se colocar contra essa extrema-direita? Quais são os países, as nações que vão assumir uma resistência contra a ascensão da extrema-direita? Porque dentro de todos os países tem movimentos de extrema-direita. Na França, na Itália, temos uma fascista lá, né? Na Alemanha está ascendendo o movimento nazista, renascendo o movimento de extrema-direita nazista. Então, gente, é desafiador. Nós precisamos ter calma, paciência, preservarmos a nossa saúde mental, preservarmos a nossa força interna, com aquilo que eu já disse na vez passada, né, que a gente tem que ter muita arte, muito afeto, muita espiritualidade, que isso nos ajuda, nos cura, nos sustenta, né? Eu devo lembrar que, por exemplo, no próprio campo de concentração, que era o horror na Terra, né, durante o período nazista, os internos muitas vezes faziam concertos, faziam teatro, né, como forma de resistência, de sobrevivência mental, inclusive, dentro daquele inferno. Então, é claro que esse é um caso extremo. Esperemos que não cheguemos a esses extremos, né? Esperemos que as coisas sejam freadas antes de chegarmos a tais extremos, como os campos de concentração nazistas, mas eu estou citando isso como algo que a gente tem que ter em mente, que mesmo nas piores situações, que mesmo nos cenários mais deprimentes, a gente tem que manter a cabeça erguida, o olhar de luta, né? Não se render ao desânimo e não descrer da humanidade, sobretudo, né? Porque há sempre gente, e aí que é uma coisa que eu sempre considero e penso, porque são nas situações extremas é que surgem os heróis, é que surgem os santos, é que surgem aqueles que se mostram do que é capaz a humanidade no seu aspecto de bondade, de solidariedade, de heroísmo, né? Então, eu acho que nós não podemos perder de vista isto, né? Que ao mesmo tempo que nesses momentos extremos mostram-se sombras terríveis, monstruosas, que ainda residem em parte da humanidade, por outro lado, também se mostram pessoas que no limite, no extremo, dão a sua vida, lutam incansavelmente, sacrificam tudo para vencer e para resistir ao domínio das trevas, porque é trevas, né? É um recuo para as trevas, né? Todo esse movimento de extrema-direita. Veja só tudo que alguns dias que já o Trump fez, né? Ele saiu do Acordo de Paris, questão ambiental, né? Saiu da OMS, da Organização Mundial de Saúde, né? Fez os Estados Unidos, que dava 500 milhões de dólares, né? Não sei se anualmente,
mas enfim, sustentava grandemente a Organização Mundial de Saúde, ele saiu fora, então esvaziou, né? Que é um órgão tão importante, que foi tão importante na época da pandemia, de tudo. Quer dizer, veja, essa extrema-direita é anti-ciência, é anti-arte. Agora, hoje eu vi que desmantelou todos os programas de arte, de cultura, de museus, de bibliotecas nos Estados Unidos. Vejam só, eles são terrivelmente opositores de toda a inteligência. Claro, porque a inteligência, a arte, a cultura, a escrita, tudo isso questiona a extrema-direita. São modos de resistir ao autoritarismo, ao totalitarismo, à imposição, né, de uma política que seja predatória do ser humano. Então, eles obviamente combatem, né, tudo isso. Então, como o nosso ex aqui, inominável, combateu também o cinema, as artes, etc. Então, isso é geral, né? Daqui a pouco veremos, já estava vendo lá nos Estados Unidos, censura de livros nas escolas, né? Daqui a pouco vamos ver queima de livros, etc. Também já aconteceu alguns episódios nos últimos tempos no mundo. Então, essas coisas que são entristecedoras, que são desanimadoras, que são terríveis, né? Nós temos que saber que vamos passar por mais um período de trevas. E aí, espero, confio, né, que nós vamos mudar a história, vamos virar esta página, porque, como diz o Livro dos Espíritos, às vezes é preciso que venha o excesso de mal para que nós voltemos ao bem, né? Ou seja, precisamos a grande massa que ainda se deixa enganar por esses tiranos, por esses líderes, falsos profetas, por esse discurso de ódio, né? Talvez depois de passarem porque vamos passar, se desenganem, se desiludam e consigamos fazer uma volta ao bom senso, à liberdade, à cultura, às artes, à fraternidade, ao acolhimento de todos, né? Porque também outra coisa que a extrema-direita combate é a diversidade. Ele já anulou todas as políticas públicas de inclusão, né, da população LGBTQIA+. Enfim, né, é algo assim muito assustador. Mas resistamos, mas permaneçamos lúcidos, permaneçamos unidos, troquemos, né, energias, troquemos solidariedade entre aqueles que estão na resistência e vamos continuar acreditando que depois desse tsunami, desta tempestade, nós conseguiremos, afinal, estabelecer e fazer um mundo mais fraterno, mais solidário, mais justo, né? E que o capitalismo seja derrubado, porque é o capitalismo que sustenta, que mantém, que estimula a extrema-direita, né? Eu, no meu artigo aí da GNGN, eu mostrei que o próprio nazismo foi sustentado por empresas capitalistas alemãs e, inclusive, americanas, né? Norte-americanas. Então, nós temos que entender que o fascismo não é um fenômeno contrário ao liberalismo, ele é uma manifestação de um momento histórico do capitalismo, porque quando houve, né, o outro episódio ali, há 100 anos atrás, foram as empresas que sustentaram, e agora nós temos, por exemplo, quem que está sustentando o Trump? São as Big Techs, são as maiores fortunas do mundo, né? Não são os pobres, não são os operários, não são aqueles que estão, não são as mulheres, né? São os ricos, são os detentores do poder do capital, que mantêm, que sustentam, que investem e que enganam e que seduzem o povo para apoiar esse tipo de loucura, de insanidade política, social, econômica, cultural e etc. Então é isso aí, gente. Vamos ficar firmes e fortes, não vamos desanimar e vamos confiar que depois da tempestade virá um mundo melhor, mas vamos lutar por ele. Um grande abraço a todos e todas.